Fala galera, vamos falar no vídeo de hoje do que vai deixar de funcionar na versão 2.0 do N8N. O N8N lançou uma versão Major, ou seja, essa versão maior aqui. Se a gente vir em Release Notes, temos a possibilidade de ver que já tem coisa nova sendo lançada nessas versões menores, né, nas versões de patch e na versão Minor também. Porém, quando alguém lança uma versão Major, ele tem algumas incompatibilidades entre a versão 2, a versão 1 e a versão 0. E é isso que aconteceu no N8N. Alguns componentes vão parar de funcionar quando você atualizar para a versão 2 e você precisa ficar atento no que eu vou te mostrar nesse vídeo aqui. Primeiro, se você precisa descobrir qual é a versão do seu N8N, você vem aqui, clica em Ajuda e clica em About N8N. Ele vai trazer para você a versão. O meu está na 1.122.4 no momento que eu gravo esse vídeo, mas na versão 2.0 nós temos algumas mudanças, algumas questões que vão fazer a diferença na hora da gente construir fluxos dentro do N8N. O primeiro passo que ele traz aqui é essa mudança aqui no subfluxo de trabalho, né, nos nossos subworkflows. Quando um nó passasse um tempo de espera acima de 65 segundos na versão anterior, na versão Major 1, nós tínhamos um retorno de dados incorreto. Por mais que eu acho que é assim, se você está trabalhando com um subworkflow e ele está demorando mais de 65 segundos para retornar alguma coisa, eu creio que faça mais sentido você trabalhar de outra forma nesse seu fluxo. Tentar pegar esses dados, processar, e aí depois você ter um gatilho de ação partindo desse teu fluxo, não aguardando, porque imagina que todo mundo que aguardar vai ter que esperar esse seu tempo. E pensando que a nossa tarefa rode de forma assíncrona dentro do Node, tudo bem, mas se isso consumir recurso da sua máquina e o usuário ficar aguardando, então quer dizer que o Joãozinho vai consumir o teu recurso e vai aguardar 60 segundos. Aí a Mariazinha vai esperar os 60 segundos e vai pegar mais 60 segundos. Então ela vai aguardar no final de todo o processamento 2 minutos. Isso não é o adequado para uma requisição HTTP. Eu sugiro, nesse caso, que você trate a execução do seu fluxo. Mas aqui ele vai permitir que você venha e marque a opção para aguardar o workflow, né, o subworkflow, executar de forma completa. Nós temos aqui, então, o que ele vai rodar. Nesse caso, ele vai retornar esse item no retorno da chamada. O tipo dele é o tipo child, como ele é um filho do workflow principal, e esses fluxos podem dar trabalho caso você não faça a configuração correta. É necessário que você atualize quando você for lidar aqui com subworkflows. Temos o nó de iniciar removido também, que é nada mais do que um nó que começava o nosso workflow. É importante você executar ele com a execução manual a partir de agora, que seria esse nó de execução manual chamado Manual Trigger, esse cara aqui, ou então você trabalhar com nós de webhook. E aí, dentro de webhook, nós temos vários gatilhos que podem executar o nosso fluxo. Então, os nós de iniciar vão ser desativados. Temos aqui um conteúdo bem importante. Vamos voltar para a versão original, que alguns nós vão ser removidos. Esse CrowdDev, esse Automize, esse KitMaker e esse Spontit Node vão ser removidos. Um ponto bem interessante que eu mostrei, e era uma vulnerabilidade de segurança também, é que não vai mais ser possível acessar por default as variáveis de ambiente lá do Node. Então ele vai bloquear por padrão as envs, lá usando esse N8N Block Env Access in Node. Então, a partir de agora, você vai receber o valor dessa variável de ambiente aqui, N8N Block Env Access in Node, com o valor true. Não vai ser mais possível, por exemplo, acessar aqui dentro da variável code os envs que estão lá dentro do EasyPanel ou dentro da imagem quando você cria o Node, tá?
Então, isso aqui é um ponto de segurança, e aí ele até sugere que você faça manipulações aqui para dados sensíveis, ele sugere que você use credenciais ou outros métodos para você instanciar variáveis. Temos aqui a questão de permissões nos arquivos. Por padrão, ele vai trazer a configuração de somente leitura, salvo engano. Vamos ver aqui. Linux Permission. Leitura e escrita apenas para o administrador, sem acesso para o grupo ou para outros usuários. Ou seja, você criou um arquivo, você consegue ler e escrever ele, mas apenas o acesso para o dono desse arquivo, não concedendo acesso, por exemplo, para o grupo e para outros usuários. Isso significa que você não vai conseguir acessar por default os arquivos que o próprio N8N gera. Temos aqui a habilitação de Task Runners por default. Temos aqui a possibilidade também de executar os nossos comandos em Python diretamente. Ele vai remover esse PyDide Based Python Code, e aí ele vai fazer um replace, né? A partir de agora na versão 2, você vai poder usar o Python Code para rodar essas suas tasks aí de forma externa com o Python nativo rodando lá dentro do N8N. Ele vai também desabilitar esse nó de Execute Command, esse cara aqui, por simplesmente trazer mais um ponto de vulnerabilidade. Imagina que se eu rodasse qualquer coisa aqui, um chmod 777 para dentro de uma pasta e eu concedesse acesso para todo mundo, ele iria trazer uma grande questão, um grande ponto de vulnerabilidade por aqui. Temos aqui agora por padrão também a autenticação dos nossos callbacks usando o ALF. Vamos ter isso habilitado por default nessa variável aqui, se você quiser descontinuar isso. Temos aqui o acesso restrito a arquivos dentro do N8N também, nessa questão desse node de ler e escrever arquivo ou ler arquivo binário, que são esses aqui. Então vamos ter alterações significantes no momento de ler e escrever arquivos direto na nossa máquina. Eu acho que é bem importante isso, porque com um comportamento padrão a gente consegue garantir. Mas se a gente tiver esse nó dentro do nosso fluxo e tivermos invasores dentro da nossa máquina, imagina que ele consegue ler ou escrever qualquer arquivo que tem lá dentro do meu servidor. Então, um ponto bem interessante que existam tratamentos aqui. Ele vai fazer aí, setando esse valor para default true. Se você quiser, você pode desabilitar ele também. Ele vai interromper o suporte para o MySQL pro MariaDB e também vai remover o SQLite, o driver do SQLite, o driver legacy do SQLite dentro das versões do N8N 2.0. Isso é bem importante, voltando a frisar o ponto de que o N8N está caminhando cada vez mais para utilizar apenas o Postgres lá dentro da sua infraestrutura. Ele já usa isso para salvar e persistir os dados, e ele cada vez mais trazendo suporte para esse banco de dados open source. Agora também ele vai fazer a atualização passando a usar o .env para carregar os arquivos de configuração nas variáveis de ambiente, e aí vai ficar muito mais fácil. Um ponto, se você usa N8N local, ele vai remover o túnel, que era aquela porta de conexão que ele fazia com o teu ambiente local, expondo o endereço lá para a web, sabe? Para você não precisar mais acessar com uma VPS, por exemplo. Ele vai remover essa possibilidade aqui, e ele fala que se você quiser fazer esse túnel de conexão, você vai poder usar o ngrok, né? O ngrok, na verdade, o local tunnel ou a Cloudflare fazendo esse processo de túnel, né?